Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos para mais um webinar do Iniciativa Z. Eu estou aqui hoje com dois especialistas em DB2, o Aguinaldo e o Lozano. Eu vou deixar eles se apresentarem. Então, tá com vocês, pessoal. Bom dia, pessoal. Quem está falando é Gustavo Lozano. Para quem não me conhece, eu sou funcionário da IBM, eu trabalho com DB2 em ZOS, numa área da IBM chamada Software Group, e a minha função é suportar e ajudar os clientes a utilizar cada vez mais e melhor o DB2 e todas as ferramentas que estão no seu entorno. Então, todas as chamadas DB2 Tools, IDA, etc, etc. Passo a palavra para o Aguinaldo, por favor, Aguinaldo. Olá, bom dia, pessoal. Meu nome é Aguinaldo, para quem não me conhece, eu também trabalho com DB2 em ZOS já há algum tempo, né? Tenho navegado em áreas de distribuído também, vivenciado um pouco de analytics, né? E também trabalhando muito para patrocinar aí o produto DB2, né? Como uma plataforma robusta aí entre os clientes, né? Trabalho em serviços, minha especialidade é em data management mesmo. Bom, passo a palavra de volta para você, Lozano. Obrigado. Obrigado, Aguinaldo. Então, vamos lá, pessoal. O tema de hoje que eu escolhi é Desvendando o DB212 Continuous Delivery. Então, eu tenho um conjunto de slides aqui que eu vou passar para vocês e a gente vai discutir o que é Continuous Delivery. Por que a IBM optou por essa modalidade de distribuição de software? Então, no primeiro slide, eu quero tentar contextualizar no tempo a história do que eu entendo como a história das migrações do DB2. Então, tudo começa até a versão 7 do DB2, onde a migração era a migração tradicional, um conjunto de jobs que haviam sido gerados pela CList DSNT Inst, e esses jobs, uma vez executados, eles levavam como produto final a versão seguinte do DB2. Então, as migrações até a versão 7 do DB2 foram sempre feitas dessa forma. Na versão 8, surgiu um novo conceito de migração para o DB2, onde a migração era feita em 3 passos que muitas vezes a gente reduzia para 2. Ou seja, eu tinha um primeiro passo que era a migração da V7 para V8 em uma modalidade chamada Compatibility Mode. Compatibility Mode depois mudou de nome, eu vou mencionar isso mais para frente, mas enfim, Compatibility Mode, onde embora eu estivesse utilizando o motor da versão 8, eu estava utilizando as funcionalidades da versão 7, ok? O passo seguinte era passar para uma etapa intermediária chamada Enabling New Function Mode, onde eu estava habilitando, preparando a infraestrutura DB2, incluindo o catálogo e diretório, para New Function Mode, e o passo seguinte era New Function Mode, onde eu tinha todas as funcionalidades da versão 8 habilitadas. Com o detalhe de que, de Compatibility Mode, eu conseguiria, em caso de necessidade, voltar para a versão 7, sendo que se eu desse os passos adiante, Enabling New Function Mode e New Function Mode, eu já não conseguiria mais voltar. Enabling New Function Mode e New Function Mode, muitas vezes, eram executados numa sequência só. Então, por isso que a migração em 3 passos, na maioria das vezes, pelo menos a grande parte dos clientes com os quais eu convivi, executavam em apenas 2 passos. Um indo para Compatibility Mode e outro indo direto para New Function Mode, nem passando, nem permanecendo em Enabling New Function Mode. Esse processo de migração ele foi válido na versão 8, na versão 9 e na versão 10 também. Né? Na versão 10, surgiu uma particularidade, que a versão 10, além da migração ser contemplada nesses três passos, ela ainda permitia o que a gente chamava de skip level. Ou seja, para a versão 10 eu conseguiria migrar desde a versão 9, naturalmente, ou então desde a versão 8. Tá? Os processos de migração, os procedimentos para migração da versão 8 ou da versão 9 para a versão 10, obviamente eram diferentes por causa das diferenças de catálogo existentes entre a versão 8
e a versão 9. Bom, até o presente momento, a versão 10 foi a última versão de DB2 que permitiu o que a gente chama de skip level, ou seja, pular passos. Na versão 11, eu tive a mudança de que, bom, o que a gente chama de CM, Compatibility Mode, passou a se chamar Conversion Mode. O restante dos passos, Enable New Function Mode e New Function Mode, continuaram com o mesmo nome. Obviamente, houve algumas mudanças no processo, algum aprimoramento no processo de migração, por conta das alterações de catálogo que vem ocorrendo, da evolução do catálogo que vem ocorrendo desde a versão 8. E a versão 12, que é a versão atual do DB2, a gente implementa agora um novo procedimento chamado Continuous Delivery. A gente vai ver no decorrer dessa apresentação de que a terminologia Conversion Mode ou Compatibility Mode, para quem está mais acostumado com as versões anteriores do DB2, Enable New Function Mode e New Function Mode caem em desuso, né? E a gente vai ver um novo procedimento aí para implementação de novas funcionalidades. Aí eu quero comentar, por fim, nesse slide, e o futuro? Como é que fica o futuro? Então, um dos grandes mitos, uma das grandes perguntas que eu ouço é, poxa, mas então quer dizer que não vai mais ter versão 13 ou próxima versão do DB2? Bom, isso ainda não está definido. Hoje, a IBM não tem planos de implementar uma versão futura, mas nada impede, tecnicamente, que se reúnam funcionalidades o suficiente para que justifique uma nova versão. Hoje, não está nos planos do laboratório do desenvolvimento do DB2 uma nova versão, mas nada impede, ok? Então, essa é uma introdução temporal aí da história das migrações do DB2. E aí, a gente começa a discutir. O que é Continuous Delivery? Bom, Continuous Delivery, ele é uma estratégia, né, uma estratégia de distribuição de software, onde a IBM reúne num mesmo pacote novas funcionalidades, serviço preventivo e serviço corretivo. Serviço preventivo é aquele que você está preparando o produto para novas funcionalidades. Serviço corretivo é aquele que você aplica para corrigir algum evento que tenha ocorrido em seu ambiente. E novas funcionalidades. Por que Continuous Delivery? Né? Porque a IBM ela tinha como costume reunir novas funcionalidades em releases ou em versões. Então, fazendo desta forma por Continuous Delivery, ou seja, reunindo tudo isso dentro de um mesmo service stream, a implementação dessas novas funcionalidades ou de novos serviços fica mais simples, fica mais fácil, ok? Como que eu sei em que ponto de Continuous Delivery, em que procedimento de Continuous Delivery o meu ambiente está? Bom, existe um comando já antigo no DB2 chamado Display Group, abreviado por ThisGroup, que ele te dá o que a gente chama de Function Level no DB2. Então, eu vou conceituar o que é um Function Level no decorrer da apresentação, mas o que eu quero mostrar nessa tela especificamente é que esse é um ambiente real, DB2 é o nosso ambiente interno, no Z-Center da IBM, onde eu coloquei em destaque aqui, Current Function Level, V12, R1, M500. Isso tem um significado bastante forte. Tá? Então eu sei que o meu Function Level, que eu não conceituei ainda, vou conceituar nos próximos slides, neste momento, para esse ambiente DB2 é V12, R1, M500. Ok? Eu vou comentar detalhes desta tela, que é a saída do comando Display Group, no decorrer da apresentação. Bom, vamos tentar entender um pouquinho o que é DB2 Continuous Delivery. Então, esse é o primeiro slide de uma série de 4. É uma estratégia antiga. A IBM tinha uma estratégia antiga de disponibilização de novas funcionalidades para o DB2, até a versão 11, que era reunia, em geral, novas funcionalidades ou novos serviços em novos releases ou novas versões. Então, essa é a estratégia antiga da IBM. A maior parte das funcionalidades eram disponibilizadas sempre em um novo release ou em uma nova versão. E esse ciclo costumava durar, em média, isso não é fixo, mas em média, cada 3 anos para o DB2.
o ciclo para o DB2 é um pouco diferente do ciclo para os outros produtos. Para o DB2 é, em média, cada 3 anos. A IBM costumava desenvolver ou descontinuar um número bastante limitado de novas funcionalidades no Service Stream, ou seja, dentro de uma determinada versão ou um determinado release do DB2, até existiam situações onde a IBM disponibilizava novas funcionalidades, mas isso não era comum. Isso era normalmente disponibilizado em novas versões ou novos releases. Ok? Os clientes em geral, os usuários do DB2, eles não viam com bons olhos essa disponibilização de novos releases, porque novas versões ou novos releases implicavam em um novo processo de migração. E migração, muitas vezes é visto, dependendo do caso, como uma atividade disruptiva, porque exige uma janela, exige que o ambiente esteja por algum tempo indisponível. Então, migrações, ou seja, implementações de novas versões ou novas releases não eram vistos em geral com bons olhos pelos clientes. Muitos clientes desejavam, então, que essas funcionalidades fossem disponibilizadas com uma maior frequência dentro da mesma versão ou de um mesmo release DB2. Foi por causa disso, então, que surgiu o conceito de Continuous Delivery. A nova estratégia que a IBM adotou, que é o que se chama Continuous Delivery, ela se baseia nas seguintes premissas. Primeiro, tudo se inicia na versão 12 do DB2. Continuous Delivery foi implementado, foi concebido na versão 12 do DB2. Obviamente, como as novas funcionalidades e novos serviços vão ser disponibilizados dentro de um mesmo pacote, junto com serviço preventivo e serviço corretivo, é estimado que haja um aumento gradativo dos itens disponibilizados continuamente. Ok? Os clientes vão poder implementar essas funcionalidades em passos mais simples. Essas funcionalidades, elas são projetadas sempre para ser consumidas muito facilmente. Então, na medida do possível, a IBM vai disponibilizar novas funcionalidades em pacotes muito pequenos e muito fáceis de implementar. Os releases ou versões pontuais vão ser raras exceções. Como eu disse no slide anterior, tecnicamente, não há nada que nos impeça de ter um novo release, uma nova versão de DB2 no futuro. Mas, nesse momento, não há nenhum plano para isso. Há algumas situações onde isso pode vir a ser necessário. Por exemplo, a adoção de um novo compilador, modificação de blocos de controle, modificação de funcionalidades que permitam comunicação de DB2 com o sistema operacional ou com outros produtos, enfim. Existem algumas atividades que fazem com que seja necessário que a IBM disponibilize uma nova versão ou um novo release. Ok? Bom, a ideia é que exista apenas um mecanismo para a disponibilização de novas funcionalidades, que é um pacote que contempla serviço corretivo, serviço preventivo e novas funcionalidades ou novos serviços. O conceito de PTF, de Put Level ou de RSU, que os administradores de DB2 ou o pessoal de suporte técnico ligado a DB2 já conhecem, eles continuam exatamente como são hoje. Então, esses conceitos não mudam, ok? Quando a gente fala em Put Level, continua sendo o mesmo Put Level de DB2 que você conhecia até a versão 7 ou anterior a isso. RSU também da mesma maneira. Ok? Bom, e aí a gente conceitua o que a gente chama de níveis dentro do DB2. Então, o primeiro nível que eu quero comentar é o nível de manutenção, Maintenance Level, também conhecido como Code Level. Ok? Então, a gente pode ouvir os dois nomes no jargão do DB2. Então, o Maintenance Level, ele é alterado sempre quando nós aplicamos PTFs. Ok? Pacotes de PTFs específicos. Ok? Então, eu aplico um pacote de PTFs, o Maintenance Level, ou Code Level, ou nível de código, nível de manutenção, ele sim está alterado. Eu não preciso ativar nada
para alterar o maintenance level. A única coisa que eu preciso fazer é aplicar a manutenção no ambiente. Okay? E a manutenção é aplicada da forma tradicional, como nós já conhecemos, através de SMP, enfim. Ok? O segundo nível que eu quero comentar é o nível de catálogo, Catalog Level. Catalog Level, ele é o que a gente chama, um veículo, é uma maneira de eu habilitar o que eu vou conceituar no próximo item, que é um Function Level. Por quê? Porque eu aplico o Maintenance Level, porque eu tenho como objetivo passar a utilizar uma determinada funcionalidade que está descrita em um Function Level. Só que para isso, para eu habilitar um Function Level, eu tenho que ter o meu Catalog Level num determinado nível. E isso é feito através de um utilitário DB2, que talvez boa parte de vocês já conheçam, que se chama catmate. Então, executando esse utilitário chamado catmate, eu consigo subir o meu nível de catálogo até um nível que suporte um determinado function level. Eu pus um detalhe aqui de que ele é cumulativo e permite skip level. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, quando eu aplico pacotes de manutenção que aumentam o meu maintenance level ou code level do DB2, eu não necessariamente sou obrigado a aumentar o catalog level. Eu só tenho que aumentar o catalog level quando eu quiser mudar o meu function level. É provável que um determinado function level exija um determinado catalog level. Essa relação entre function level e catalog level está descrita em um site que eu estou mencionando nessa apresentação mais para frente. Então, por essa razão eu digo que ele é cumulativo, ou seja, eu posso subir o código vários níveis e não executar o catchment para elevar o meu catalog level e deixar para fazer isso tudo de uma vez só antes de implementar um determinado function level. Ok? Bom, o conceito seguinte, o nível seguinte que eu quero conceituar é o function level. Ele precisa ser ativado. Ele é ativado através de um comando de DB2, que é activate function level. Esse é um comando DB2 padrão, dado numa console, normalmente por administradores do DB2, pessoas autorizadas a executar esse comando. Bom, function levels, eles precisam então ser ativados, eles também são cumulativos, também permitem skip level, ou seja, eu não necessariamente preciso ativar um function level quando eu aplico manutenção, e é o function level que introduz novas features, novas funcionalidades, novos serviços dentro do DB2. Ativar um function level não causa impactos ou mudanças no comportamento das aplicações. Para contornar o problema com as aplicações, surgiu um conceito novo, que é Application Compatibility, AC. Ele é fixado por cada aplicação, através do comando bind package ou rebind package. Então, com bind package, eu consigo fixar um determinado function level para as aplicações. Ou seja, a partir do momento que eu executo um bind em um determinado application compat, eu estou dizendo que aquela aplicação está habilitada a usar as funcionalidades determinadas por um determinado function level. Ok? Application Compatibility não é um conceito que surgiu na versão 12. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele nas telas seguintes. Ok? Então, são aqui 4 níveis que são bastante importantes, são cruciais no entendimento de Continuous Delivery. Maintenance Level, nível de manutenção ou nível de código. Catalog Level, nível de catálogo. Maintenance Level habilitado por aplicação de PTFs. De pacotes de PTF específicos, Catalog Level habilitado pela execução do utilitário catmate, Function Level habilitado através de comando Activate Function Level, um comando de DB2, e Application Compatibility, que ele é uma opção do comando Bind Package, Rebind Package. Não só Bind Package e Rebind Package, a gente vai ver mais detalhes mais para frente. Bom, nesse contexto, então, a antiga terminologia de Conversion Mode, Enabling New Function Mode e New Function Mode
não existem mais na versão 12. Elas caem por terra. Então, agora a gente começa a trabalhar com function levels. E isso tem várias consequências que a gente vai ver a seguir. Então, por fim, num nível mais alto, eu tenho maintenance level, ativado através de aplicação de pacotes de PTF específicos. Em seguida, eu tenho catalog level, que, através do utilitário catchment, eu elevo o nível do catálogo para habilitar um function level. Function level, habilitado através do comando activate function level. E, por fim, para isolar as aplicações, application compatibility, opção de comando bind e rebind package. Ok? Então, tudo isso é feito através do tempo. Num ciclo normal de manutenção, a gente primeiro aplica PTFs, executa catchment, ativa o function level e executa bind ou rebind package, especificando qual é o application compatibility que a gente quer executar. Bom, um exemplo, numa migração para DB2 versão 12, ou seja, DB2 versão 12, eu estou vindo da versão 11, ok? Então, o que eu tenho logo que eu entro na versão 12? Então, eu tenho um Activated Function Level, o Function Level Default, quando eu entro na versão 12 a partir da 11, esse Function Level se chama V12R1M100, ok? Ele é o equivalente, embora não seja idêntico, ao Conversion Mode das versões anteriores. Então, nesse ponto, V12R1M100 é onde eu posso, embora trabalhando com o motor da versão 12, eu esteja limitado às funcionalidades da versão 11. Ok? Aplicando PTFs, eu tenho um aumento do meu code level. Então, o code level agora ele é V12R1M500. Gente, V12R1M500 é o primeiro function level efetivo do DB2 versão 12, que não está mais em modo de compatibilidade com a versão 11. Então, ele é o equivalente técnico, embora também não seja idêntico, ao antigo New Function Mode. Ok? Executando o utilitário catchment, eu tenho agora o catalog level no nível V12R1M500. E com Activate Function Level, agora eu tenho meu Function Level V12R1M500. E, por fim, fazendo Bind Package, setando o Application Compact, eu tenho o Activated Function Level V12R1M500 e as aplicações também aceitando as novas funcionalidades que estão disponibilizadas pelo nível 500. O recado aqui, pessoal, é quando eu aplico PTFs, então, para aumentar o maintenance level ou code level do DB2, eu não sou obrigado a executar catalog level ou a executar o catchment para subir o catalog level, ou executar activate function level para subir o function level. Isso, como eu disse no slide anterior, isso é cumulativo e pode ser skip level. Eu posso juntar vários pacotes de maintenance level ou code level para executar catchment de uma vez só e subir o catálogo de uma vez só. A mesma coisa com a ativação de um function level. Ok? E, por fim, bind package, utilizando a opção de application compatibility. Isso me permite criar como se fossem ilhas de estabilidade para a aplicação, de modo que eu possa assegurar que as aplicações não utilizem determinadas funcionalidades disponibilizadas por um function level DB2, até que, no entender dos administradores do ambiente, essas funcionalidades estejam estabilizadas. Ok? Então, o objetivo de Application Compatibility é exatamente esse. Criar ilhas de estabilidade para as aplicações. Então, esse aqui é um exemplo clássico de migração para DB2 versão 12. Lembrando que a migração, então, eu sempre caio na versão 12, V12R1M100. Se ao invés de migração para DB2 versão 12, eu tivesse iniciando um ambiente versão 12 novo, do zero,
eu não cairia nesse nível V12R1M100, e sim já direto em V12R1M500, ok? Lembrando também que V12R1M100, que é o equivalente técnico a Conversion Mode, é o único nível de onde eu consigo voltar em caso de necessidade, numa migração, para a versão 11 do DB2. Ok? Bom, um exemplo aqui, implementação. Vamos supor que um determinado ambiente esteja implementando, tenha necessidade de usar funcionalidades que são disponibilizadas no Function Level V12R1M503. Para facilitar o nosso entendimento, pessoal, eu vou me referir a esse Function Level como nível 503. Então, quando eu disser nível 500, é V12R1, M500 e assim por diante. Então, vamos supor que um determinado ambiente esteja necessitando implementar funcionalidades impostas pelo Function Level 503. Bom, quais são os passos que ele deve seguir? Então, em primeiro lugar, vamos supor que o DB2 tenha sido convertido para nível 500, ou seja, o primeiro nível, utilizando motores da versão 12, que não está mais em modo de compatibilidade com as versões anteriores. Ok? Então, nesse ponto, eu tenho Maintenance Level 500, Catalog Level 500, Function Level 500 e Application Compatibility 500. Ok? No passo seguinte, quando eu aplico manutenção, eu apliquei manutenção que eleva o nível do código para 504. Ou seja, em teoria, eu estou em teoria não, eu estou à frente do 503, ok? Eu tenho necessidade do 503 e não do 504. Mas a quantidade de PTFs, os pacotes de PTF que eu apliquei, levam o meu código DB2 para o nível 504. Para utilizar as novas funcionalidades que eu estou precisando, é necessário que eu esteja no Function Level 503. Bom, o Function Level 503, ele exige um Catalog Level mais alto. Vai ser necessário, então, utilizar o utilitário catment para atualizar o Catalog Level, uma vez que eu já tenha aplicado o meu pacote de manutenção. Então, quando eu executar o catment, o meu novo Catalog Level vai ser 503. Então, eu tenho Maintenance Level 504 e Catalog Level 503. No passo seguinte, então, eu já estou habilitado a ativar a nova funcionalidade DB2, 503, que é a que eu preciso. Eu não preciso ativar a 504. Eu posso ativar a 503, que é a que eu tenho necessidade. Então, através do comando Activate Function Level 503, eu, tendo o Catalog Level necessário já sido implementado, eu tenho, nesse momento, a Function Level DB2 setado para o nível 503. As aplicações no meu ambiente, elas ainda não estão utilizando as funcionalidades implementadas pelo Function Level 503. Por quê? Porque o meu Application Compatibility continua em 500, neste exemplo aqui. Ok? Bom, aí eu pus um comentário que um bind com um novo Application Compat, com Application Compat superior a 500, claro, ele só vai ser necessário se as novas funcionalidades de SQL, que é o que a aplicação executa em geral, forem utilizadas. Tá? Provavelmente serão. Então, o meu próximo passo para disponibilizar o Function Level 503 para as aplicações, eu deveria executar um bind com o Application Compat. Eu vou fazer um comentário a seguir, num slide mais adiante, específico sobre Application Compatibility. Ok? Bom, Application Compatibility. O que é isso? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, ele não surgiu na versão 12, ele surgiu na versão 11. E por que ele surgiu na versão 11? Porque ele era uma tentativa de guardar as aplicações no momento de migração. Por exemplo, suponha que eu estivesse migrando da versão 10 para a versão 11, ou seja, eu estava na versão 11 em Conversion Mode.
né? Então, quando eu tinha os meus ambientes sendo migrados, eu migrava um ambiente de desenvolvimento, depois ambiente de homologação e ambiente de produção. Muitas vezes, os ambientes de desenvolvimento chegavam a New Function Mode antes dos ambientes de produção. Então, isso fazia com que fosse possível as aplicações passarem a utilizar em desenvolvimento funcionalidades que ainda não estavam implementadas em produção. Então, para prevenir essa anomalia, entre aspas, surgiu esse conceito de Application Compatibility. Ou seja, eu migrava o desenvolvimento até o nível onde eu quisesse, né? Mas eu mantinha Application Compatibility no nível de produção. Para quê? Para que eu só liberasse as novas funcionalidades para as aplicações no momento onde a minha produção permitisse o uso dessas funcionalidades. Então, com isso surgiu essa ideia de Application Compatibility. Isso na versão 11. Esse conceito foi estendido na versão 12, tá? Permitindo que as aplicações possam implementar as funcionalidades determinadas por um function level e, até ao contrário, eu posso permitir que um grupo pequeno de aplicações, no meu entendimento, possa testar novas funcionalidades futuras, desde que não conflitem com o function level, através do Application Compat. Por quê? Application Compatibility é uma opção de bind e bind package. Tá? Então, uma recomendação que eu vou dar no slide seguinte é que os processos de bind e rebind package utilizados nos sites passem a utilizar o conceito de Application Compatibility. Porque quando não utilizam, na versão 12, eles estão usando o Application Compatibility Default, que é aquele que está setado no DSN-ZParm. No DSN-ZParm do DB2, eu tenho uma variável chamada uma opção chamada Application Compatibility, que ele me diz qual é o default do ambiente para quando eu não menciono essa opção no comando bind ou rebind. Ok? Bom, além disso, existe também um registrador especial chamado Current Application Compatibility, que serve mais ou menos do mesmo objetivo da opção de bind e rebind para as aplicações, mas ele é mais utilizado nas aplicações distribuídas. Ok? Novas funcionalidades de SQL são implementadas através dessa variável chamada Application Compatibility. Uma violação de Application Compatibility, ou seja, quando eu estiver utilizando no meu ambiente DB2 uma funcionalidade que não está compatível com aquele function level, o Application Compatibility não compatível com o function level, eu vou receber um SQL Code -4743, com uma mensagem específica dizendo qual é a funcionalidade que não está compatível com o function level que eu estou executando. Então, pessoal, entendam que o coração desse processo ele reside no conceito de function level, que traz junto o conceito de catalog level, maintenance level, mas o que realmente afeta as aplicações é essa opção de Application Compatibility, que ela está disponibilizada no comando bind package e rebind package. Ela tem um default, que é citado em DSN-ZParm, que é aquele valor que é assumido quando eu não menciono Application Compatibility em bind package ou rebind package, e pode também ser um registrador especial. Esse registrador especial ele é usado normalmente por aplicações distribuídas, e eu consigo setar esse registrador especial através do comando set. Então, set current application compatibility igual ao valor que eu quero. Tem que ser um valor que não entre em conflito com o function level do meu ambiente, obviamente. Ok? Bom, Application Compatibility implementa novas funcionalidades de SQL nas aplicações, e violação de Application Compatibility, incompatibilidades entre Application Compatibility e Function Level
são listadas através do SQL Code menos 4743. Okay? Bom, o que a gente entende como melhores práticas para function levels? Então, primeiro, a aplicação de manutenção podem elevar o maintenance level. Por que o podem? E por que o podem está em negrito aqui, inclusive? Porque se eu aplicar uma PTF específica no meu ambiente, eu talvez não eleve o meu maintenance level. Maintenance level, como eu disse no começo da apresentação, eles são pacotes de PTF, né, descritos no site Knowledge Center da IBM. Eu tenho uma descrição de todos dos pacotes de PTF que identificam os maintenance levels. Então, daí eu digo que a aplicação de manutenção PTFs podem elevar o maintenance level. Se eu aplicar um pacote completo, ou delta para aquele pacote completo, eu sim estarei elevando o maintenance level. Caso contrário, não. Catchment. Bom, o maintenance level, ele deve suportar o futuro catalog level. Como eu disse anteriormente, eu não sou obrigado a executar catalog level cada vez que eu elevo o nível de código do meu ambiente. Mas se eu o fizer, o novo catalog level ele tem que estar suportado pelo maintenance level. Activate function level. Quando eu ativo um novo function level, eu digo que uma funcionalidade que não esteja necessariamente relacionada a um comando SQL está disponível. As funcionalidades relacionadas a comando SQL, elas são ativadas através da opção de bind ou rebind package com application compatibility, como eu disse nos slides anteriores. Ok? Então, tudo isso me leva ao conceito de application compatibility. Então, tá aqui, nesse slide eu digo que após a estabilização do ambiente de um function level, ou seja, apliquei manutenção, executei catchment, estou num novo catalog level, implementei um novo function level com activate function level. A melhor prática seria esperar que esse function level se estabilize, ou seja, validar esse function level para ver se eu não vou enfrentar algum problema, e depois de validado esse function level, então fazer bind ou rebind dos pacotes administrativos ou de DBA que vocês usam, bind ou rebind das aplicações de usuário, sejam elas estáticas ou dinâmicas, e depois bind ou rebind das aplicações distribuídas. Então, a melhor prática sugere que eu faça a implementação de application compatibility através desse fluxo de processo. Ok? Então, primeiro, aqueles pacotes administrativos, depois os pacotes de usuário, as aplicações em geral. Acho que isso deve envolver 80%, 90% das aplicações nos sites. E, por fim, os pacotes distribuídos, com uma atenção especial ao ambiente distribuído. Os ambientes distribuídos que utilizam principalmente DB2 Connect, provavelmente eles executam aqueles packages chamados sys alguma coisa, syslh, sysll alguma coisa, syslh alguma coisa. Então, para esses pacotes especificamente, uma recomendação seria você ter collection IDs específicas por function levels. Tá? Para quê? Para você isolar os packages relacionados ao Data Server Driver, que acompanha o DB2 Connect, em function levels específicos. Então, por default, você deve ter hoje em seu ambiente as suas aplicações syslh, sysll, alguma coisa, dentro de uma collection ID chamada null ID. Então, uma sugestão seria você criar novos collection IDs e fazer bind em uma collection, por exemplo, que fosse null ID V12R1M500. Depois, para o próximo function level, quando você o implementar, uma que fosse null ID V12R1M501 e assim por diante. Porque aí você poderia isolar os seus packages em collection IDs específicos, um para cada function level. Ok?
Então, isso mais pensando no ambiente distribuídos. Para aqueles packages que estão relacionados ao Data Server Driver for JDBC e SQLJ. Okay? Bom, o que mudou em relação ao comando display group? Então, eu tenho aqui a saída do comando display group para a versão 11. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ambiente DB2 Data Sharing, ok? Que está todo na versão 11. Então, eu tenho aqui nível de catálogo 111, terminologia antiga ainda, ok? 4 membros, DB1A, B, C e D, 3 ativos, 1 parado, e o nível desse DB2 está apenas como 111. Isso por quê? Porque eu estou na versão 11 do DB2. Na versão 12 do DB2, com o conceito de Continuous Delivery, isso mudou um pouquinho. Então, em modo de coexistência, eu tenho a seguinte configuração. Então, as novidades aparecem aqui em vermelho. Então, eu tenho o mesmo grupo Data Sharing, com os 4 membros. Eu tenho aqui Current Function Level. Current Function Level, V11, R1, M500. O que significa isso? Significa que eu estou em modo de coexistência entre a versão 12 e a versão 11. Por quê? Porque eu tenho um dos membros desse Data Sharing Group, nesse exemplo, DB1 dado, que está em azul, eu tenho na versão 11. Então, ele determina que o meu function level seja V11, R1, M500. Mas eu tenho uma linha adicional aqui embaixo, dizendo o highest activated function level. Qual foi o function level mais alto que eu já ativei nesse ambiente? Então, V11, R1, M500. Eu não saí dele. E qual é o mais alto possível? Até onde eu poderia chegar se eu quisesse? V11, R1, M500. Então, ou seja, eu estou preso nesse momento ao function level V11, R1, M500, por causa desse membro DB1 dado. Ok? Sendo que o catalog level, ele está no nível V12, R1, M500. Ok? Então, catalog level está no nível V12, R1, M500. Se eu olhar a coluna DB2 level dos membros DB1A, DB1B e DB1C, eu vou ver que eles estão no nível 12, 1, 500. Isso significa maintenance level está para esses 3 membros em V12, R1, M500. Porém, eu tenho um membro, que é o DB1 dado, no nível V11, R1, M500. E ele segura todo o restante do grupo. Ok? Indo para o exemplo seguinte. Então, depois que eu acerto o membro que estava na versão 11, ou seja, nesse momento eu estou na versão 12, mas eu não tenho ainda novas funcionalidades disponíveis. Então, o que acontece? Eu tenho Current Function Level V12 R1 M100, e não mais 500 como estava na tela anterior, tá? Então eu tenho V12 R1 M100. Significa o quê? Que eu estou no primeiro nível dentro do DB2, utilizando o motor da versão 12, porém, funcionalidades compatíveis com a versão 11, tecnicamente equivalente ao Conversion Mode da versão anterior. Ok? Bom, eu tenho, não sei se está visível para todos, a minha escolha de cores talvez não tenha sido a mais feliz, mas nas 4 linhas em vermelho no topo da minha tela, eu tenho detalhes em azul e detalhes em verde. Os detalhes em azul, eles são Catalog Level, V12, R1, M500. Ou seja, o nível de catálogo está já no nível 500. O Current Function Level, o Function Level deste momento desse ambiente DB2 é V12, R1, M100. Highest Activated Function Level, quer dizer, até onde eu já fui. Então, eu já fui até V12, R1, M100. Eu não saí de V12, R1, M100, ok? Mas se eu quisesse, e isso é que me diz a linha, Highest Possible Function Level, V12, R1, M500. Então, se eu quisesse, eu conseguiria ir até o Function Level 500,
ok? Mas eu estou no function level 100. Bom, seguindo em frente, agora sim, com novas funcionalidades ativadas, ou seja, eu executei o Activate Function Level. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho, eu apliquei manutenção, executei catchment, subi o nível de catálogo agora para 502, e tenho Current Function Level, V12, R1, 502, estrela. E tenho Highest Activated Function Level, V12, R1, 503. Bom, a estrela do Current Function Level, ela é, de certa forma, redundante com a linha seguinte, que é Highest Activated Function Level. Significa que, em algum momento, eu fui até o Function Level 503 e depois eu voltei para o 502. Mas o catálogo ele já tem informações compatíveis com o nível 503. Provavelmente, o nível 503 não exigia um catalog level acima do 502. Senão eu não teria conseguido ir. Ok? Mais do que isso, eu posso dizer por essa tela que eu consigo ir, se eu quiser, até o nível 505. Eu estou no 502, já fui até o 503. Fiz algum teste, voltei para o 502. Mas se eu quisesse ir até o 505, eu iria. Agora, olhando para os membros, qual é o maintenance ou code level que eu tenho nesse momento? Eu tenho, para os membros A, B e C, 505. Para o membro D, 507. Ok? Bom, o nível mais baixo de manutenção é o que determina o nível do grupo. Então, é por essa razão que eu não consigo passar do function level 505. Porque o maintenance level dos membros A, B e C limitam a minha ida a um nível além de 505. Ok? Então, nesse momento, se alguém perguntasse, qual é o function level que eu estou nesse momento? 502. Ok, pessoal? Nesse ponto eu tenho, então, novas funcionalidades ativas dentro do DB2. E, após o catchment, quando eu executar o catchment, aí eu tenho o maintenance level dos membros DB2 no nível 507 e o catalog level 506. Ele foi setado em 506 por causa do catchment. Continuo no function level 502, eu não mudei. Mudar o catalog level não significa que eu tenha que mudar o function level, como eu disse anteriormente. Mas eu tenho uma mensagem nova aqui. O highest possible function level agora é o nível 507. Então, se eu quiser, eu posso ir até o nível 507. Um detalhe, algo que eu não comentei anteriormente. Se eu estou no nível 502 e quiser implementar diretamente o nível 507, eu posso? Posso. Tá? Não há nada que me impeça, que me faça passar por todos os function levels até chegar ao 507. Lembrando que o nível 507, ele implementa todos os function levels anteriores. Ok? Então, current function level 502, posso ir até o nível 507, tenho o nível de manutenção DB2 507, mais o catalog level 506. Por quê? Esse function level 507, ele não exige um catalog level mais alto do que 506. Isso tudo está documentado no site de Continuous Delivery para o Knowledge Center do DB2. Ok, pessoal? Bom, então esses aqui foram os comentários sobre a mudança do comando Display Group desde a versão 11 até a versão 12 com a implementação de novos function levels. Bom, os function levels disponíveis, hoje, eles são do nível 100 implementado pela migração, como eu mencionei anteriormente, e ele é tecnicamente comparável ao Conversion Mode, ou Compatibility Mode, para quem preferir. O Function Level 500, que ele é setado pela instalação ou ao passo seguinte de migração, que é a conversão do Function Level 100 para 500, e ele é comparável tecnicamente ao New Function Mode. E a partir do nível 500, eu tenho
os function levels efetivos do DB2 versão 12, que são os níveis 501, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O nível, o function level mais recente no dia de hoje, neste momento, é o function level 507. Eu coloquei um detalhe especial no function level 504 com o seguinte objetivo. O function level 504, ele, além de ele ter esse comentário, um novo suporte à compressão de hardware via algoritmo de Huffman, uma nova versão do algoritmo de Huffman, ele também passa a implementar o fato de que você não consegue mais criar objetos que estejam obsoletos dentro do DB2, aqueles marcados como deprecated, ou deprecados, para quem preferir o termo, ok? Então, cuidado não, eu diria, atenção à implementação do Function Level 504. A partir do Function Level 504, a gente não consegue mais criar novos objetos DB2 que utilizem funcionalidades obsoletas, entre aspas, ou deprecated. Por exemplo, tablespace segmentado clássico. Clássico eu quero dizer, não universal tablespace. Ou tablespace particionado clássico. Clássico, de novo, eu quero dizer não universal tablespace. Tá? Então, os objetos que eu tenha, que já existentes no meu ambiente, com essa funcionalidade, continuam existindo, mas eu não consigo criar novos objetos. Ok? Então, uma atenção especial eu sugeriria ao Function Level 504. Aqui no rodapé da tela está um site, está um hyperlink, que é o hyperlink direto para a página da IBM no Knowledge Center, onde todos esses function levels, com exceção do 10 e 500, são descritos com bastante detalhe. Ok? Bom, como consideração final, algumas mudanças que são requeridas no catálogo DB2 para suportar essa nova filosofia de Continuous Delivery. Então, uma mudança visível há uma nova tabela no catálogo DB2 chamada sysibm.syslevelupdates, que ela guarda um histórico de todas essas mudanças, essas implementações de catalog level, function level, maintenance level, catalog level e function level. Então, elas são guardadas como linhas dentro dessa tabela sysibm, syslevel updates, com um timestamp e uma RBA, ou Logical Record Sequence Number, para ambiente data sharing, onde essa operação foi concluída. Ou seja, executei um catchment, mudei o catalog level, é inserida uma linha, como exemplo, né? É inserida uma linha nessa tabela com o timestamp dessa operação e o RBA ou LRSM da operação. Em Operation Text, um texto resumido, muitas vezes abreviado, do que foi feito na operação, dependendo do que é feito. E, para ambientes data sharing, Group Member é o nome do membro Data Sharing Group. Para ambientes standalone, quer dizer, não data sharing, esta coluna Group Member, ela é em branco. Eu tenho aqui nessa tabela o Function Level, que é o Function Level quando esse registro foi criado, o Function Level anterior, quer dizer, de onde eu vim, né, qual é o Function Level que eu estava, e qual é o Function Level que eu estou agora. Eu tenho o High Function Level, quer dizer, qual foi o maior Function Level que eu já ativei, mais ou menos como mostra a saída do comando Display Group. E o Catalog Level, que é qual era o Catalog Level quando esse registro foi criado. Então, a ideia dessa tabela é criar um histórico, entre aspas, para que vocês possam acompanhar a evolução desse ambiente DB2. Então, sysibm.syslevelupdates. Essa é uma tabela nova na versão 12. Em algumas outras tabelas do catálogo, também eu tenho mudanças. Tá? Então, por exemplo, as tabelas SysAccelerated Packages, essa tabela SysAccelerated Packages, ela só existe naqueles ambientes onde existe IDAA,
que é o acelerador de queries DB2. Para os ambientes que não têm IDA implementado, essa tabela sysaccelerated packages não existe. Mas, perdão, em compensação, sysdynamic queries, syspec copy, syspackage, sysqueries, sim, existem no catálogo DB2 de qualquer ambiente DB2. Ali existe, então, uma coluna chamada function underscore LVL, varchar de 10, onde a descrição é o function level do package ou da query quando esse registro foi criado. Ok? Então, essas são algumas das mudanças no catálogo DB2 para suportar a filosofia de Continuous Delivery. Bom, e como resumo, eu digo o seguinte: a habilitação de um function level, ela envolve algumas coisas. Não coloquei aqui, mas aplicação de manutenção, pacotes específicos de manutenção, ok? A execução de utilitário catchment, para elevar o catalog level, a execução do comando activate function level, que aonde você ativa o function level para o ambiente todo, e para as aplicações especificamente, através de bind ou rebind package, com a opção application compatibility. Application compatibility, na versão 12, ela afeta tanto Data Manipulation Language, como Data Definition Language, ou DCL, ok? Então, Data Manipulation Language, comandos select, insert, update, delete, criação, execução, criação, alteração e exclusão de objetos DB2, enfim, ok? Na versão 11 do DB2, Application Compatibility, só afetava SQL DML, só os comandos select, insert, update, delete, merge, enfim. Ok? Então, na versão 12, DML, DDL e DCL. IBM Data Server Driver, então, são aquele pacote que traz aqueles drivers JDBC e SQLJ. Ele também pode ser controlado por Application Compatibility. Porém, em algumas situações, pode ser necessário que a execução de alguma atividade que esteja acima ou abaixo do seu function level, que você tenha que controlar através do comando set current application compatibility. Ok? E sysibm.syslevel updates, uma tabela nova do catálogo DB2 que guarda histórico das mudanças de function level com um timestamp da operação e RBA ou LRSN da operação, se for em um ambiente data share. E, por fim, algumas recomendações. Então, maintenance levels são ativados durante a sua aplicação, ou seja, são PTFs. Então, PTFs eu não tenho ativação. Eu posso ter actions, eu posso ter algumas PTFs que demandam actions, mas fora esse perfil normal das PTFs, onde algumas podem demandar actions, eu não tenho nenhuma ativação especial de maintenance level ou code level. Ou seja, como PTFs tal qual a gente conhece, eu apliquei, ela já está disponível. Tá? Desde que eu cumpra as hold actions específicas. Maintenance level ou code level não implicam necessariamente em um novo catalog level ou em um novo function level. Eu posso acumular catalog levels até um ponto onde eu necessite executar o utilitário catchment para elevar esse nível de catálogo para que ele suporte um determinado function level. Então, normalmente é a necessidade de usar um determinado function level que me leva a aplicar manutenção no DB2, em seguida executar catchment para subir o nível de catálogo e ativar esse function level através do comando activate function level do DB2. Uma outra recomendação seria, sempre que possível, explicitar application compatibility nos comandos bind e rebind package. Se eu não explicitar application compatibility no comando bind package, rebind package, ele vai assumir sempre o application compatibility default, que pode não ser aquilo que a gente deseja.
Manter o Application Compatibility Default, ou seja, aquele que está dentro do SNZ-PARM, em V12R1M500. Manter no nível 500, que é o nível de entrada dentro da especificidade da versão 12. É tecnicamente equivalente ao New Function Mode. E deixar que os Function Levels acima de 500 sejam especificados pelo parâmetro, pela opção Application Compatibility de Bind or Rebind Package. Aplicações distribuídas. Então, para as aplicações distribuídas, uma recomendação possível é que eu tenha um collection, tá, por function level, ou seja, no ID V12R1M500, depois o próximo collection ID seria null ID.V12R1M501 e assim por diante, um por cada function level. Ok? Algo que eu não comentei nessa apresentação, existe um IFCID ativado através de um trace dentro do DB2, é um trace de performance, classe 32, então IFCID 366 ou 376, e que ele me lista incompatibilidades em aplicações, ou seja, as aplicações que são executadas, se eu tiver com esse trace ativo, elas guardam dentro do SMF ou GTF ou qualquer meio que vocês estejam usando, registros de incompatibilidades em aplicações. Bom, o Omegamon, falando em produtos IBM, o Omegamon para DB2, ele tem um relatório específico chamado Record Trace, onde eu consigo ver algum detalhe sobre esse registro, sobre esse FCD 366 ou 376. Lembrando novamente, né, ele é um trace de performance, então ele é um SMF, o registro tipo 102 de SMF, classe 32. No slide seguinte, eu tenho um detalhe do que me dá a execução desse record trace. Então, aqui no caso, o que eu tenho de informação? Eu tenho, primeiro, qual é o package com seu collection ID. Então, syslh200. Esse é um package associado ao Data Server Driver for JDBC SQLJ, de aplicação distribuída ligada a provavelmente JDBC. Provavelmente, mas não com certeza. Então, eu tenho type. Eu tenho vários types possíveis. Então, o type 1109, especificamente, ele é uma função cast, string as timestamp. Isso não é suportável pelo function level que eu tenho nesse ambiente, nesse momento, que ele não me diz aqui qual é. Mas vocês consultando qual é o function level, então vocês já vão saber que há uma incompatibilidade entre a função cast, string as timestamp, e o function level que está implementado. Então, esse aqui é um exemplo do IFCID 376, listado através do Omegamon Performance Expert para DB2. Então, dentro do DB2, eu tenho que ativar um trace de performance, através do comando start trace de performance, IFCID 366 ou IFCID 376. A barra não faz parte da sintaxe, tá ok, pessoal? Então, IFCID 366 ou IFCID 376. E uma vez tendo esses dados coletados em algum lugar, eu tenho um relatório de Omegamon, o antigo DB2PM, né, que é o Record Trace, Trace Include, IFCID 366 ou IFCID Include IFCID 376. Posso incluir com outras coisas também, mas aqui eu estou pontualmente listando registros 366 ou 376. Ok? Bom, nesse ponto, pessoal, eu passo a palavra para o meu colega Agnaldo, que vai propor para vocês um desafio. Ele tem algumas coisas aí a dizer. Então, Agnaldo, é com você agora. Agnaldo? Oi, Agnaldo, você está ouvindo a gente? Agnaldo, por favor. Alô? Agnaldo?
Eu acho que ele tá tentando tirar do mudo. Eu vi ele aqui apertando e desapertando o botão. Pessoal, me ouvem? Conseguem me ouvir? Consigo, Agnaldo. Perfeito. Ah, muito obrigado. Eu tive que remover aqui o headset por alguma razão, tá? Bom, pessoal, eu vou... Obrigado, Gustavo. Foi excelente a apresentação. Gostei muito, viu? Das mudanças e tudo mais. Eu vou compartilhar com vocês o que a gente está propondo. A gente tentou encapsular uma experiência vivenciada por um Você pode... determinado... Oi, Agnaldo, você pode compartilhar sua tela já. Tá legal. A gente tem uma experiência que foi... que a gente vivenciou com um determinado cliente, e aí a gente encapsulou dentro de um tutorial que nós gostaríamos aí de compartilhar com todos vocês, tá, pessoal? Esse tutorial, as apresentações que o Gustavo fez, dentro delas, vocês vão encontrar o link para esse material, né? Dentro desse material, vocês vão encontrar todos os códigos para a criação desse procedimento e também um passo a passo de como executar esse tutorial, tá, pessoal? Então, aqui eu estou expandindo justamente esse relatório do passo a passo, né? E aqui no tutorial eu tenho a criação da tabela, de uma tabela, de duas tabelas na realidade, uma XML e uma base table. No segundo, a gente faz inserção de dados XML na tabela, na coluna XML, incluindo as outras colunas dessa tabela, enquanto que a outra tabela permanece vazia, a histórica, né? Num terceiro momento, o cliente, nesse caso, ele tentava utilizar a funcionalidade do merge into, né, que foi disponibilizada com a versão da 500, né, do Function Level 500. Né? E nós recebemos aí, nesse momento, a gente recebia um menos 4743, e impossibilitando o pessoal de aplicações de utilizar essa nova funcionalidade, ok? Então, aqui a gente tem uma matriz de referência das funcionalidades para que vocês possam ter uma ideia de como funciona, e o ambiente em si, eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal. Display Group here, aqui, a gente está no que a gente tem aqui o Current Function Level é 501, ativamos o 501 e o catálogo tá na 500, tá? Mas dentro do DB2, o DB2 em si, no momento, a gente está com a funcionalidade setada para o default da V11, V11R1, que é o mesmo que a V12R1M100. Tá? E aí, pessoal, esse desafio é vocês executando todos os passos. É claro que todos os jobs que estão ali descritos, eles utilizam o DB2 admin, tá? Eles utilizam o DB2 admin para a criação, mas vocês podem utilizar o DSNTAP2, modificar toda a sintaxe do seu JCL e utilizar o DSNTAP2 ao invés dele, tá? Então, são esses vários jobs aqui, a criação dos objetos do XML, né? Então, aqui é a criação em si, né? Talvez tenham somente que alterar aqui o criador, o creator, né, dos objetos. E depois que vocês criarem, vocês vão ter as tabelas customer criadas, né? My customer, na realidade, pessoal, desculpe, my customer, sem o... Ok, então, teriam essas tabelas criadas após a inserção dos dados, os dados aqui criados também, os registros criados, né? Então, com o insert, com o XML insert, a gente faz a inserção dos registros, né, nas colunas, incluindo a coluna XML, e depois a funcionalidade do merge, né, que o objetivo do merge é que ele possibilita você, nesse caso em específico, nós utilizamos o pessoal de aplicação tentava utilizar o cast do XML para extrair colunas,
extrair resultados de tags de XML em algumas colunas e popular esse resultado numa outra tabela. No caso aqui, a gente está fazendo o merge da tabela original, que é o My Customer, e colocando e mandando esses resultados para o My Customer History, né? E aí, o merge, ele possibilita você utilizar o nMatch, o nNotMatch. O nMatch, ele executa um update da tabela de histórico, ou o nNotMatch, ele faz o insert do resultado que você quer mandar para a tabela de histórico, tá ok, pessoal? Então, foi essa funcionalidade que nós tentamos rodar, que o cliente tentou rodar, e ele criou ele vinha tentando criar uma história de procedure, e no momento da criação da história de procedure, falhava. Por quê? Na realidade, ele não continha o appl compat, a execução da criação da história de procedure. Oi, Aguinaldo, acho que seu som sumiu. Não, eu estou aqui ainda. Consegue me ouvir? Bom, então aqui, pessoal, o -4743 mostra uma tentativa de utilização de uma nova funcionalidade, né, para um nível que não permite utilizá-la, né? Então, esse foi o caso em que nós precisamos, então, identificar dentro da nossa criação da Procedure que gostaríamos de utilizar as funcionalidades da versão 500. E aí, sim, termina com 0 e a Procedure é criada para explorar, então, essa nova funcionalidade do Merge. Então, é esse o objetivo, né? Nós trouxemos esse cenário para tentar enriquecer e propor aí uma experiência maior com o DB2 para todos aqui presentes. É isso aí, Gustavo. Obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço, Aguinaldo. Foi excelente. Obrigado. Pode voltar o controle para mim, Bill? Pode compartilhar. Vamos lá. Tá com você. Ups. Achei. Vamos lá. Bom, pessoal, legal. Então, depois dessa excelente explicação do Aguinaldo, tá aqui o link para o ambiente Git, onde ele tem esse test case guardado. E fiquem à vontade para acessar. Espero que todos tenham, ou a maioria de vocês tenha condições de acessar um ambiente ZOS para reproduzir esse caso, que é bastante interessante. Vai bastante ao encontro aí do que a gente comentou até agora, inclusive um exemplo muito legal do SQL Code -4743. Valeu. Muito obrigado, Aguinaldo. Bom, por fim, eu quero anunciar, pessoal, agora para os meus amigos da América Latina, se houver alguém conectado, que no dia 30/7, ou seja, quinta-feira que vem, essa mesma sessão vai se repetir, porém em espanhol, né, para o pessoal da América Latina e Espanha, se for o caso, às 9 horas da manhã, horário do Brasil. Ok? Então vai ser 1 hora mais cedo em relação à apresentação de hoje, 9 horas da manhã, horário do Brasil. Não, perdão, pessoal, me confundi. Às 11 horas da manhã, horário do Brasil. 1 hora mais tarde em relação à apresentação de hoje. Tá? 11 horas da manhã, horário do Brasil. Essa mesma sessão em espanhol que se chama Develando DB212 Continuous Delivery. No mesmo canal Meetup, vocês conseguem um link para cá através do Iniciativa CETA, que é o equivalente latino-americano para o Iniciativa Z. Ok? Então, meus amigos latino-americanos estão convidados a participar da sessão do dia 30 e chamar quem vocês acharem conveniente. Ok? Bom, com isso eu abro aqui uma sessão de dúvidas, perguntas. Não sei se o Aguinaldo esteve monitorando aí a fila de perguntas.
Tem alguma coisa, Aguinaldo? Nada. Gustavo, você me ouve, Gustavo? Eu te ouço bem. Olha, que interessante. Agora o headset voltou a funcionar. Nada como... Bom, não temos questões no chat, Okay. significa que você alcançou seu objetivo. Tomara. Então tá ótimo. Pessoal, já que não há dúvidas, eu sigo em frente. Então, essa apresentação, para quem... antes de falar da apresentação, as referências de onde eu tirei esses temas. Então, eu tirei a maior parte dos itens que eu dei aqui, eu tirei do próprio site de Knowledge Center para DB2, na parte de documentação genérica do DB2 e uma parte específica para Function Levels, que está nesse link aqui. Ok? Show de bola. Excelente apresentação, Gustavo, Aguinaldo, muito bom. Não, tranquilo. Eu tirei também de um Redbook, tá? Que é esse Exploring IBM DB2 Continuous Delivery. 2 blogs que eu recomendo, que são os blogs do Robert Cattrall, quer dizer, é um blog só, do Robert Cattrall, onde ele tem 2 sessões falando sobre Application Compatibility, especificamente, com muito detalhe, é muito rico em detalhe, e o blog do próprio iDoug, ok? Que é DB212 Migration and Continuous Delivery. E com isso, então, para quem quiser contato comigo, estão aqui as minhas credenciais, meu e-mail, gustavof@br.ibm.com. Fiquem à vontade para me acessar, não há problema nenhum, tá? E, bom, com isso, então, o desafio número 2 que eu deixo para vocês agora eu peço que vocês pronunciem cada um desses obrigados aqui, mas não pode ser nem obrigado, nem o thank you e nem o graças. Então, eu quero ver as outras pronúncias aqui. Esse é o desafio número 2 para você. Ok? Pessoal, Valeu, brincadeiras Gustavo. à parte. Então, agradeço a todos a presença aqui nessa manhã e até uma próxima sessão. Muito obrigado a todos. Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.